Se você não for empreendedor, você não realiza coisa alguma, nem na sua vida pessoal, nem na sua vida afetiva e muito menos na sua vida profissional. O empregado, e muitos de vocês foram ou ainda são empregados, o empregado ele foi condicionado por uma lavagem cerebral desde a primeira infância a não ter empreendedorismo. Porque isso incomoda os colegas, porque quem tem mais empreendedorismo passa à frente. Incomoda, às vezes, até o chefinho, porque se o chefinho tem menos empreendedorismo do que o outro que está sob as suas ordens, ele se sente ameaçado. E hoje nós vínhamos conversando isso no carro. Eu estava contando para o pessoal que veio comigo que São Paulo tem uma característica no trânsito. Lá na frente um carro parou. Bom, de onde eu venho, a gente vê o carro parado e já vai saindo. 50 metros, 100 metros atrás, não vou ficar parado atrás do caminhão de lixo, né? Eu já vou saindo. Pode ser automóvel, caminhão, o que seja. Já vou saindo. Em São Paulo ninguém sai. Vocês já notaram isso? O carro para, o outro vai vindo e para. Ou para, ou tenta sair e aí não consegue, né? Porque os outros estão passando. E aí vem outro atrás dele e para. Aí vem outro atrás dele e faz uma fila de carros parados. Porque nas escolas de direção em São Paulo, esqueceram-se de ensinar para que serve aquela roda. Esqueceram de dizer que aquilo ali é para sair de trás dos outros carros. E aí vim brincando com isso. Não tinha nenhum paulista no carro, né? O único paulistano era eu, que sou paulistano por lei. E aí vim brincando sobre isso. E aí eu disse o seguinte: é uma injustiça que o paulista ganhe mais dinheiro do que os outros todos do país inteiro, porque ele não tem visão, ele vai parando um atrás do outro. E completei dizendo que alguém me esclareceu a respeito. E disse: não, De Rosa, é que esse é o empregado ideal. Ele vai parando atrás. Se ninguém disser saia, ele para. Ele encontrou uma parede na frente, ele para. E se o patrão chegar e disser: o que você está fazendo aí? Por que você não realizou o que eu mandei? Mas olha só, patrão, tem uma parede na minha frente, aí eu tive que parar. Então, se nesse panorama uma pessoa tiver empreendedorismo, ela vence mais. Ela tem mais sucesso em qualquer coisa. Não estou falando só profissionalmente, eu estou falando em qualquer área. Você imagine, você resolve gostar de um colega, você simpatizou com um garotão e tal, mas você não tem empreendedorismo. Aí o que você faz para ganhá-lo? Nada. Percebe? Percebe que até na vida afetiva, em qualquer situação, se você não tem empreendedorismo, não tem iniciativa e acabativa, você não vence, você não consegue bons resultados. Mas nós fomos todos educados para ser empregados. Por que isso? Porque para cada um que seja um empresário, sob o seu comando, ele vai ter 10, ou 100, ou 1000, ou 20 mil empregados. Então, o número de empregados é muito maior. É a famosa bucha de canhão. E, por princípio, a sociedade nos educa a ser empregados. Todo mundo aqui deve se lembrar do que o papai dizia quando mandava estudar. O que ele dizia? Tem que estudar para conseguir um bom emprego. Para conseguir emprego, né? Nunca nos disseram tem que estudar para ser inteligente. Tem que estudar para ganhar dinheiro. Tem que estudar para que você não tenha que ser empregado, meu filho. Meu pai nunca me disse isso. Nós sempre recebemos um condicionamento, uma lavagem cerebral para ser empregados. E depois vem aquela história da segurança, né? A segurança do emprego. Meu pai sempre me dizia da segurança do emprego. Eu dizia, mas meu pai, será que o senhor não lê jornal? O tempo todo as empresas estão demitindo
Onde é que está a segurança do emprego? Eu não estou vendo segurança nenhuma. E o empreendedorismo? Se você é empregado, vai ter mais sucesso também, mas vai incomodar os colegas, né? Os colegas não vão gostar nada de ver que você teve iniciativa, foi lá, realizou, ninguém mandou, mas você foi assim mesmo. E que você sentou e produziu e realizou aquele trabalho, aquela função, na velocidade que você tem capacidade para fazer. Sempre tem alguém para chegar e dar um mais antigo, né, para dar um cutucão e dizer, trabalha mais devagar, senão eu vou ter que trabalhar mais rápido também. Porque aí o pessoal lá em cima vai ver que é possível fazer isso mais rápido. O fato é que nós fomos educados para ter medo do empreendedorismo, ter medo da sua própria capacidade. Tanto que quando alguém pensa em abrir a sua primeira empresa, pensa sempre em fazer sociedade. As pessoas não têm coragem de dizer, eu vou fazer. Não, você quer fazer comigo? Vamos juntos fazer? Mais um, pelo menos mais um. Que também é a história do casamento, que é a mesma coisa, né? Para enfrentar a vida, eu preciso de um sócio. Sozinho eu não tenho coragem. Então, você quer ser minha sócia? Vamos casar. É mais ou menos o mesmo mecanismo. É o mecanismo de não ter coragem de enfrentar as coisas por si só, pela sua própria capacidade, pela sua própria força. O empreendedorismo, na verdade, não exige nenhum talento especial. É só vontade. E no momento em que você sai, abandona o status de empregado e diz, vou fazer, pode ter certeza de que vai fracassar. Mas isso faz parte do jogo, faz parte do aprendizado. Há uma teoria que diz que você só começa a dar certo depois que faliu 5 vezes. Mas é parte do aprendizado, não é? Como é que você vai aprender se não errar? Quando aprendeu a andar, você não caía? Caía, levantava, tentava de novo. Caía, levantava, tentava de novo. Um dia você levantou e ficou. Esse aprendizado pelo erro é inevitável. Há uma história muito conhecida no meio empresarial de um funcionário que era um executivo, fez com que a empresa perdesse milhões de dólares numa operação errada. E aí a alta cúpula comentou, você vai pôr esse cara na rua, né? E o que estava acima dele, o chefe dele, disse, não, como assim pô-lo na rua? Agora é que ele é precioso, ele cometeu esse erro, ele não vai mais errar, ele aprendeu. Então agora eu preciso ficar com ele, porque o erro ensina. Então, quando você se aventurar pelo caminho do empreendedorismo, vai errar. Erra, tudo bem. Já sabe que por aqui não é. Vamos tentar por ali. Erra também. Não foi tanto à direita, nem deve ser tanto à esquerda. Então, vou tentar pelo meio. E é assim que nós vamos chegando a um resultado. O empreendedorismo, basicamente, é o ímpeto que você implanta em si mesmo de querer fazer, de não esperar que as coisas aconteçam sozinhas, que o sucesso caia no seu colo por obra e graça do Espírito Santo, ou que alguém vá lhe dar de mão beijada o sucesso. É uma coisa pela qual nós temos que realmente lutar, nós temos que construir com as nossas próprias mãos. E no momento em que você gira aquela chavinha na sua cabeça e diz, pronto, agora eu vou ser empreendedor. É o momento em que você não vai esperar ninguém dizer, faça. E nem vai deixar para depois. A forma como eu conduzo as minhas coisas, os meus compromissos, o meu trabalho, para quem olha parece caótico. Porque eu estou ali escrevendo um livro, aí alguém entra no Facebook e me faz uma consulta. Eu poderia dizer, agora eu não posso. Agora eu estou aqui num veio de criatividade, se eu sair daqui, eu vou perder.
Só que se eu disser depois eu faço, depois é uma coisa abstrata, depois não existe. Então aquilo vai ficar talvez para sempre ali, eu vou perder o prazo da pessoa. Então eu paro e vou ver aquilo ali. E enquanto eu estou vendo aquilo ali, alguém me telefona, me interfona. E diz, De Rosa, aquela coisa assim, assim, já vou fazer, levanto e vou fazer. Então eu abro uma porção de parênteses e depois eu vou ter que ir fechando. Mas se não for assim, se eu disser, agora não me incomodem, agora eu estou ocupado, eu vou fazer uma coisa muito bem feita, mas vou deixar de fazer. E vou deixar mesmo, porque pois e não esperar que ninguém mande fazer. Outra característica do empreendedorismo é que você, o tempo todo, tem ideia fixa. Qual é a ideia fixa que você tem? Realizar e obter sucesso com isso. Realizar por realizar, às vezes, pode não ser tão bom. Nós temos um colega muito bom, o cara é genial, é um gênio mesmo, é um talento. Mas ele, todas as iniciativas que ele cria por paixão. E ele nunca pensa no resultado financeiro daquilo lá. Porque, vocês sabem, nós viemos pelo canal do yoga. E o canal do yoga, na cabeça do ocidental, não do indiano, mas na cabeça do ocidental, é antagônico em relação a dinheiro. Quando eu fui à Índia, eu levei um choque, porque eu vi que não era nada assim. Os indianos pode ser mestre, pode ser discípulo, pode ser swami, pode ser sadhu, pode ser pandit. Dinheiro é sagrado. A coisa mais importante da vida do indiano é dinheiro. E aí eu, no início, fiquei chocado. Pô, os caras são dinheiristas, né? Mas não é isso, não. Aquela cédulazinha ali diz, este é o seu trabalho. O seu trabalho, o seu suor, o seu tempo, a sua... É lógico que é uma qualidade. Mas os anos vão passando e ele progride muito lentamente. Então, o empreendedor, ele está preocupado em fazer bem feito, ele está preocupado em realizar, ele está preocupado em mudar o mundo para melhor, mas ele está preocupado com o resultado palpável daquilo ali. Aquilo tem que produzir frutos, porque senão a sua família, que é, em princípio, é o grupo mais apoiador que você tem, passa a ser o seu opositor. Porque se a família gosta de você e está vendo que você não está vivendo com conforto, a família passa a não ser apoiadora daquela ideia. Imagina, eu quero que a minha filha seja feliz, e estou vendo que a minha filha não consegue se vestir bem, não consegue viajar, não consegue fazer um curso de inglês, não consegue fazer uma coisa que lhe dê prazer, não consegue comprar uma joinha. Eu vou ficar contra aquilo que ela estiver fazendo. Se ela for empregada numa empresa, eu começo a ficar inimigo dessa empresa, né? Ou se ela estiver numa profissão, eu começo a não gostar dessa profissão. Então, no nosso caso, nós temos mais esse compromisso. Como empreendedores, nós temos o compromisso com a família. Papai e mamãe têm que ser recompensados pelo prejuízo que nós demos, que você deu a eles. Você sabe quanto custa uma fralda, um pacote de fralda? Papai e mamãe deixaram de ir ao cinema, deixaram de comprar coisas melhores para eles, deixaram de comer em restaurantes melhores para poder comprar fralda para você, para poder te dar comida, brinquedo, veterinário, né? Há uma estimativa, essa feita nos Estados Unidos, de que depois que você já venceu todas essas etapas e entrou para a faculdade, se você estudar numa faculdade gratuita,
Isto vai custar aos pais $100 mil, se a faculdade for de graça. Aqui no Brasil é mais. Aqui você tem que computar, se não tiver carro, um ônibus para ir até o metrô, um metrô para chegar no ponto em que você vai pegar outro ônibus para chegar na faculdade. Ou você vai ter que comprar um carro e ter os prejuízos do deságio, né? Mesmo que você compre um carro de segunda mão, vai ter a desvalorização do veículo, mais o IPVA, mais as multas, a indústria das multas, mais os pneus, mais o combustível, mais as revisões e mais uma batidinha de vez em quando, né, que você vai ter. Então, realmente é o pior investimento que existe, é carro. Você só vale a pena o automóvel quando você tem estofo supérfluo para poder usufruir desse conforto. Mas como investimento não presta. Então, pensa em todo esse cenário aí de papai e mamãe, do quanto eles gastaram com você, do quanto eles se sacrificaram, do quanto eles não viveram ou não tiveram tanto conforto quanto eles poderiam ter tido se você não nascesse. E aí você vai compreender que você deve realmente, você deve a eles uma satisfação, né? Você deve a papai e mamãe chegar para ele e dizer: olha, eu estou muito bem de vida, obrigado, eu estou feliz, obrigado por vocês terem me tido, por vocês terem me aguentado, por vocês terem me educado. E hoje eu posso dizer, eu estou feliz, eu estou bem, eu faço tudo que eu quero, eu viajo, eu compro roupa, eu posso pagar um bom dentista, eu posso pagar um médico, eu estou bem. Não se preocupem mais comigo, eu estou bem de vida. Isso é fundamental para os pais, mais para o pai, né? A mamãe quer saber se você está feliz, o papai quer saber se você está ganhando. Mas isso é fundamental, então o empreendedor também tem que pensar nisso o tempo todo, sem trégua. É tipo ideia fixa mesmo.